pessoal. A Web TV do Portal Amazônia hoje aborda o tema mineração na Amazônia. E, para falar sobre o assunto, nós temos a presença do titular da Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos do Amazonas, Daniel Nava, e a professora do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Amazonas, Carolina Almeida. Pessoal, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Então, o Amazônia Interativa vai começar fazendo uma pergunta bem básica. O que é exploração mineral? Bom dia a todos, obrigada pelo convite, exploração mineral são todas aquelas etapas que precedem a descoberta de um depósito mineral. Então, ela vai envolver mapeamento geológico, levantamento de geoquímica, de geofísica, sensoramento remoto, Então, são atividades que são feitas em várias etapas para que se chegue a um depósito mineral. Bacana. E, assim, quais são os minérios mais explorados aqui na Amazônia? Bom, a Amazônia é uma grande fronteira, para que a gente possa conhecê-la. A gente conhece muito pouco. Os primeiros projetos da época do Radam Brasil descobriram hoje as minas que hoje nós temos em exploração. Então, a Amazônia tem a exploração do ferro em Carajás, tem uma importância muito grande, o nióbio, que através do nióbio, o tântalo, ferro, que nós temos a produção aqui no Pitinga, o estanho, temos produção de ouro na Amazônia, níquel, cobre, manganês, enfim, são vários minérios, que, como a professora coloca, são depósitos importantes e que hoje em operação se tornam minas e têm uma importância muito grande em toda a produção industrial brasileira. Certo. O Portal Amazônia entrou em contato com o Departamento Nacional de Produção Mineral para buscar essas informações que o secretário Daniel Nava acaba de nos passar aqui. E uma coisa interessante, secretário, eu acredito que o senhor já saiba, mas o Pará é o estado da Amazônia mais presente na indústria da mineração em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, espectadores, 90% da bauxita explorada no Brasil vem do Pará. 71% do caulim também e 70% do manganês. Nós consultamos o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e interessante, secretário, é que os estados da Amazônia, eles estão entre os maiores produtores de ouro do Brasil, O estado que lidera a produção é Minas Gerais, com 45,6%, Goiás vem em seguida com 12,3%, o Mato Grosso aparece em terceiro lugar com 11%, junto com o Pará, o Amapá é 7,6%, a Bahia 7,4% e o Maranhão 3,6%. A professora ela é especialista em ouro e na região do Tapajós, no Pará, é a maior província de ouro reconhecidamente pela geologia, mas é uma produção garimpeira. Muitas das vezes o garimpo ele não tem tido a importância em termos produtivos, mas se fala dessa região como uma região talvez de maior importância em produção, em função dos trabalhadores que ali vivem. São me parece que mais de 60 mil trabalhadores no Pará, garimpeiros, que produzem nessa região do Tapajós. Na região do Tapajós também e na região do norte do Mato Grosso, que também é uma região bastante conhecida também pelos garimpos de ouro ali na região também. Como os nossos espectadores devem estar vendo agora aí na tela, o ranking da produção de ouro no país, a gente também acrescentou essa informação que vocês acabaram de passar, que a produção oficial de garimpos, no primeiro semestre de 2014, ele atingiu 11,6 toneladas. E o destaque foi para os garimpos do Mato Grosso e do Pará. Verdade. Agora, nós temos um trabalho importante aqui no Amazonas, que é a regularização da produção do ouro em balsas, no Rio Madeira. Isso é um trabalho que já vem sendo feito pelo governo do Amazonas já há algum tempo, e ele representa uma preocupação do governo do estado nas ações de extensão mineral. Esses garimpos, especialmente o garimpo feito em balsa, ele tem que ter toda uma assistência técnica. Por quê? Porque você tem, de alguma maneira, aquele garimpeiro muitas vezes exposto em uma balsa no meio de uma hidrovia,
que precisa ter essa balsa todos os elementos, os equipamentos de proteção, de segurança, de sinalização, porque é uma hidrovia, e ao mesmo tempo existem responsabilidades ambientais, principalmente na questão do manejo do mercúrio, que é o principal impacto da produção de ouro na Amazônia. Entendido. Tem as questões ambientais também que devem ser... Exatamente, que devem ser... É importante que os telespectadores que nos acompanham saibam que a atividade, como qualquer atividade produtiva, né, ela é uma atividade que requer toda a responsabilidade ambiental, porque senão nós ficamos reféns de muitos impactos e pouca qualidade na riqueza que ali é gerada. Com certeza, aqui na Amazônia o desenvolvimento econômico ele tem que andar lado a lado. Exatamente. Com as questões ambientais, né? A gente tem que pensar. Esse é o nosso diferencial, né? Porque a questão produtiva no mundo todo, né, ela sempre fez às custas do desenvolvimento econômico, às custas dos seus recursos naturais. E a Amazônia tem uma oportunidade única de mostrar para o mundo, nesse século XXI, que é possível, sim, gerar economia, fazer riqueza, conservando a biodiversidade, conservando as pessoas que aqui moram. Tá certo. E, secretário, quais são os minerais mais explorados aqui no nosso estado, no Amazonas? Olha, o Amazonas é um grande produtor de óleo e gás, né, na província de Urucu. Nós temos a produção importante no Pitinga, que é a produção de estanho, e ligas de ferro, nióbio e tântalo. Isso tem uma expressão muito grande porque atende a grande parte da indústria brasileira. E isso é importante porque tanto, por exemplo, as ligas de ferro, nióbio e tântalo, são ligas que são utilizadas, por exemplo, na indústria aeroespacial. A Embraer certamente é uma das beneficiárias dessa exploração mineral que acontece aqui no Amazonas. O Pitinga também, através do estanho, fornece grande parte, por exemplo, os telespectadores sabem o que é estanho, talvez não sabem pelo nome estanho, mas a solda, né? Aquela solda, aquele ponto de solda que a gente coloca no fio, de um cano ou outro, né? Ou dentro de um equipamento de informática, os equipamentos eletrodomésticos que utilizam a solda, você tem sempre... a solda é o componente estanho já beneficiado em sua ação final produtiva. Que bacana. E o Amazonas é o líder na produção de estanho. Exatamente. Né, no Brasil. Tanto o Amazonas, né, como Rondônia tem uma produção importante também. Eu acredito, inclusive, que os nossos espectadores já estejam vendo aí uma matéria que foi ao ar no portal Amazônia sobre a produção de estanho em Rondônia. Porque Rondônia espera ultrapassar em breve o Amazonas na produção desse mineral. É importante porque é um minério extremamente útil e que o mundo todo tem um déficit. Por isso que essas reservas, mesmo diante de toda uma crise mundial, o valor do preço do estanho ele se manteve e está se recuperando. Por quê? Porque não existem reservas no mundo que atendam, né, a necessidade do que a indústria precisa para a relação do consumo de estanho. Você quer acrescentar alguma coisa? Só acrescentando do Pitinga, né, que é o maior produtor de estanho aqui do estado do Amazonas e do Brasil, ele também tem a xenotímia, né, que é um mineral de ítrio, né, que é um elemento de terra raras, que também, né, precisa ser desenvolvida tecnologia para poder ser explorado esse elemento, também esse metal lá na região do Pitinga, né? E também a criolita, né, que acho que é um dos maiores depósitos de criolita do mundo, né? Fica ali no Pitinga, que também é um outro minério, né, um mineral que pode ser explorado no futuro, quando se desenvolver as tecnologias, né, para poder ser extraído esses elementos. O que a professora colocou é muito importante. Terras raras hoje, para a indústria brasileira, e nós somos no polo industrial de Manaus, né, no ambiente industrial, as terras raras eram um elemento extremamente importante para toda essa tecnologia recente do século XXI de comunicação que hoje está aí, compondo os nossos celulares, compondo os nossos carros elétricos, enfim. E terras raras, da forma como nós temos aqui, são terras raras mais raras ainda. Ou seja, tem uma importância grande porque são aquelas do tipo pesadas. O que a China produz de uma maneira muito simplista, para que se conheça, são as chamadas terras raras leves. E essas terras raras mais pesadas, elas têm um valor agregado muito grande. Então, se nós unirmos a produção do Pitinga a toda uma política de industrialização e beneficiamento desse minério,
nós vamos fazer uma coisa importante, que hoje é a grande discussão, por exemplo, no estado do Pará. O quanto que a mineração hoje conseguiu fazer a sua transformação mineral, essa industrialização no estado. Porque senão nós vamos ficar sempre muito dependentes do mercado externo. Vender o ferro como commodity, você vai gerar certamente empregos no país que vai beneficiar e transformar isso em aço. E nós temos uma necessidade muito grande de crescimento, de infraestrutura. O Brasil ainda é muito, ele está ainda como o Ministério de Minas e Energia tem um dado muito interessante. O Brasil, ele se posiciona mais ou menos como no início do século XX, ou seja, em 1900, mais ou menos como os Estados Unidos consumiam esses bens minerais em 1920. Ou seja, nós temos um século ainda de crescimento, de avanços. Isso é muito importante porque grande parte dessas reservas da Amazônia, e a professora indicou a questão de terras raras, podem se tornar reservas estratégicas para todo um processo industrial dentro da nossa cultura industrial que nós temos aqui. Então nós não podemos ficar reféns de um modelo apenas exportador de commodities, mas se nós conseguirmos fazer, você falou da bauxita, fazer o alumínio beneficiado aqui e transformar isso numa indústria naval, né? Quantas canoas de alumínio, numa indústria que se possa utilizar o alumínio como um elemento integrante do nosso bioma, nós estamos aí preparando caminhos muito mais interessantes e menos dependentes dos incentivos fiscais. O DNPM disponibilizou essas informações para a gente a respeito de exportação e importação. Exportação é o destino para onde a gente envia, né, os minerais extraídos aqui no Brasil. 31,5% vai para a China, 10,1% para os Estados Unidos e 7,2% para o Japão. Já em relação à importação, que é a origem, que a gente compra, 14,9% vem dos Estados Unidos, 14% vem do Canadá e 13,2% vem do Chile. Ainda em relação a esse assunto, o que a gente mais exporta é ferro, ouro e cobre, e o que a gente mais exporta é potássio, carvão e cobre. Mas importa. Né? Oi? Mas importa. Importa, isso. Desculpem, gente. Então, uma pergunta. Em relação à tecnologia de exploração, o que falta para a gente avançar? Por que é tão lento o avanço em relação ao desenvolvimento de tecnologia para explorar esses minérios aqui na nossa região? O desenvolvimento de tecnologia... Quais são as principais dificuldades? Por que a gente tem essa dificuldade? A gente fica preso esperando o desenvolvimento e a criação dessas tecnologias? Talvez, assim, por falta de mão de obra especializada, tecnologia, né, incentivo para desenvolvimento de tecnologias no Brasil para poder explorar certos metais, né? Então, acho que é mais uma falta de incentivo, talvez. E tem uma questão que é inerente à nossa realidade amazônica, que é a nossa logística. Para alguns aspectos, ela muitas das vezes nos isola dos principais centros tecnológicos. E para outros aspectos, ela é um elemento indutor do seu desenvolvimento. Por exemplo, você cita a questão do potássio como um elemento de altas taxas de importação. Eu tenho acompanhado esse projeto desde 2003. Esse projeto do potássio colocará não somente o Amazonas, mas aquela região do Rio Madeira, quase foz com o Rio Amazonas, a região, principalmente Altazes, Nova Olinda do Norte, Taquatiara, os telespectadores que nos acompanham, sabem que essas reservas já eram conhecidas pelo Brasil há muito tempo, desde a década de 80. Mas o que nos falta? Faltava energia. Hoje, com os avanços que nós tivemos, com o linhão que interliga Tucuruí, Macapá, Manaus, que vai seguir para Boa Vista, nós hoje temos energia para poder refrigerar, por exemplo, essa mina, porque é uma mina subterrânea. Precisa de refrigeração, precisa de elementos em que somente com uma grande quantidade de energia você possa desenvolver projetos como esse. A mesma coisa essa relação tecnológica dessa indústria. Quanto mais tecnologia você usa, certamente isso é um elemento indutor das necessidades de energia. Hoje, a interligação do gás natural pelo gasoduto até a região da Grande Manaus faz com que as pessoas aqui possam usufruir do gás não somente para queima e geração de energia, mas como próprio insumo
dentro da produção. Então, eu acompanhei recentemente a consulta feita pela empresa Potássio do Brasil, que está desenvolvendo esse projeto em Altaz. Ela fez conosco, né, aqui veio conosco, e nós fizemos uma reunião com a Cigás, porque eles analisam o preço de consumir a energia vinda do linhão diretamente, através de um rebaixamento que nós vamos ter em Silves, dentro dessa chegada do linhão até aqui, ou consumir o gás, né, que a Cigás hoje dispõe para a sua comercialização a partir de Manaus, né? Então você pode chegar com esse gás ou através de um gasoduto ou de outras maneiras, através de uma embarcação que possa transportar ele numa forma líquida, né, que é muito interessante, mas que requer aí todo um estudo logístico. Nós sabemos que as mudanças climáticas fazem com que nós tenhamos não somente o entendimento das necessidades de responsabilidade ambientais, mas nós temos que hoje acompanhar rigorosamente as relações hidrológicas. Os rios são as nossas estradas, então você estabelecer uma logística em que você dependa dessas questões hidrológicas é, por exemplo, o que hoje passa os problemas da indústria do cimento aqui em Manaus. Você tem a mina de calcário a 680 quilômetros da cidade de Manaus, onde você tem a planta que fabrica o cimento. E eles ficam ali dependentes da hidrovia que nasce ali no Jatapu, porque a mina, ela não escolhe onde está. Ela está onde, né, as condições geológicas estabeleceram. Né? Então, quando o carregamento sai do Jatapu, quando você não tem navegabilidade, por exemplo, nesta época de janeiro, eles não têm navegabilidade. Há uma vazante muito grande, então você precisa ter a navegabilidade logística. Então, eles vão ter navegabilidade talvez ali para março, abril, e tem esse tempo que é uma característica dessa logística amazônica. Então, para quem vai desenvolver projetos na Amazônia, tem que realmente entender um pouco e muito desse nosso bioma, que nos fala, olha, vocês podem produzir sim, mas nós temos que ter a responsabilidade de poder efetivamente construir, né, essa logística amparada também no entendimento de como esse nosso bioma funciona. Ele chove, né, tem esse controle de umidade, e no caso, voltando ao caso do potássio, como é uma mina seca, numa região como a nossa, que é extremamente úmida, nós temos que ter todo esse controle para que efetivamente a engenharia possa, né, usufruir dessa capacidade de explorar com as condições de sustentabilidade. Justamente. E como a gente já falou aqui no programa, né, aqui na Amazônia as questões econômicas e ambientais, elas têm que andar de braços dados, né, e em comum acordo para que tudo possa sair bem, né? Gente, quando a gente tem uma mina, quando a gente tem um mineral dentro de uma terra indígena ou dentro de uma reserva ecológica, de uma área de conservação ambiental, como é que a Secretaria, como é que a SENG, como é que o governo, o poder público reage? Como é que fica isso? Pode explorar? Como é que fica a situação? Falar um pouco? Bom, existe uma limitação que é constitucional. A mineração em áreas indígenas, ela é permitida em lei. Você lê o artigo 176 e o artigo 231 da Constituição Federal, ela diz exatamente isso. A mineração em áreas indígenas, ela é permitida. Só que precisa ser regulamentada. E a forma dessa regulamentação, o Congresso Nacional ainda não aprovou. Consequentemente, qualquer atividade, ela é limitada a essa necessidade da regulamentação. Então, quando eu quero fazer uma atividade em área indígena, eu tenho que pedir primeiro a permissão ao Ministério da Justiça. E ele se baseia na não regulamentação para não permitir nem que o Serviço Geológico, que é o órgão institucional que produz o conhecimento básico, né, possa entrar em terras indígenas para fazer voos com aerogeofísica ou até produzir um mapeamento geológico básico. Eu não sei se a universidade tem alguma atividade nisso. Não, a universidade também não tem acesso às áreas indígenas. Mas... E isso é um problema, porque se nós olharmos o nosso território do Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, mais ou menos, né? 53% são áreas protegidas.
Se eu não tiver o conhecimento básico, como é que eu vou ajudar a minha comunidade indígena a sobreviver? E nós temos áreas nessa situação? Vocês têm notícias de... Olha, nós temos áreas, a professora tem perspectivas de um projeto na região do Alto Rio Negro, tem interesse na região do Alto Rio Negro, em função de garimpos de ouro que existam lá. Existem, no Rio Içana, por exemplo, que faz o limite com a Colômbia, nós temos comunidades que estão ali, né, trabalhando como garimpo para sobrevivência, mas não podem usufruir da legalização dessas atividades. Muitas das vezes levam para, digamos, esquentar a produção, ou seja, legalizar a produção na Colômbia, porque não podem comercializar em terras brasileiras, onde o rigor da fiscalização é maior. Então, o que acontece? Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de fazer com que essas riquezas gerem os benefícios para que essas comunidades possam sobreviver a partir desse recurso. Não sei se a professora tem esse entendimento também. Eu acredito que sim. Muitas vezes os próprios indígenas, eles querem que essa regulamentação saia, né, para que eles possam também usufruir dos benefícios, né, de explorar e ter o retorno financeiro também, né? Nós temos, por exemplo, o Morro de Seis Lagos, que é a maior reserva de nióbio do mundo, que está lá em São Gabriel da Cachoeira. Quem vai para Cucuí pela estrada, você segue em torno de uns 100, 150 quilômetros, você já chega nesta região dos Seis Lagos. Para que a gente tenha uma ideia do que isso representa, se o mundo consumir por 500 anos nióbio, o que nós temos lá pode atender esses 500 anos o que o mundo hoje consome de nióbio. E, infelizmente, hoje, por serem áreas protegidas, estar em áreas protegidas, nós não podemos usufruir nem fazer com que essas atividades possam acontecer em benefício dos indígenas que ali moram e nem das próprias unidades de conservação que nós temos ali. Nós temos o Parque Nacional, nós temos uma reserva estadual biológica, e essas reservas, esses parques também não podem usufruir dos recursos que podem ser gerados por uma atividade que tem um impacto pontual. É até surpreendente, né, exatamente, essa informação, porque a gente aprende que a gente tem uma das maiores reservas de nióbio do mundo aqui, né, no Amazonas, mas os dois municípios, os dois maiores produtores de nióbio do Brasil, estão respectivamente em Minas Gerais e em Goiás. Exatamente. Né? Por quê? Porque ali você não tem impedimentos legais e, é claro, nas relações de características tecnológicas, se nós olharmos até, o nosso minério do Amazonas, ele é muito mais interessante para o processo de industrialização do que hoje se faz em Araxá e se faz em Catalão, em Goiás. Se você olhar pela perspectiva tecnológica, industrial, nós temos ou teríamos muito mais vantagens comparativas, seríamos muito mais competitivos do que é isso lá. Mas os impedimentos legais, as áreas protegidas, eu falo que a gestão dessas áreas, a gestão das políticas indigenistas e a gestão das unidades de áreas protegidas, de conservação, tem sido muito pouco inteligentes. Poderiam usufruir desse recurso econômico gerado pela atividade mineral, para que tivessem recursos que garantissem a conservação dessas áreas. Olha, veja o exemplo de Carajás. Carajás, a maior mina em produção, em termos da pujança, quantidade de ouro que sai, de ferro que sai dali, de outros minérios, que também são subprodutos, né, mas o ferro é o carro principal, ela está dentro de uma unidade de conservação. Você tem toda a flona, que é a Floresta Nacional de Carajás, uma área enorme naquela região ali, região de Paraupebas, protegida pelo recurso gerado pela mina. A mina tem dentro da unidade o equivalente a 1% da área. Se você olhar por imagem de satélite, você nem consegue identificar a área da mina, que é uma mina a céu aberto. Você só consegue identificar o fragmento florestal que sobrou graças a quê? A parceria entre a mineradora, que é a Vale, com o ICMBio, que é o gestor da unidade. Se nós fizéssemos isso para a Amazônia, o problema acabaria, porque o governo federal diz não ter recursos para atender as áreas indígenas e o governo federal diz também não ter recursos para atender as unidades de conservação. Secretário, e com o marco regulatório da mineração muda alguma coisa? O que ele vem para melhorar?
Olha, nós discutimos esse marco por muito tempo. O governo federal, ele apresentou um marco que parece um Frankenstein. Ou seja, ele tem peças que são boas e peças que não foram discutidas com a sociedade no seu devido, né, na sua devida dimensão. E aí o que acontece? Como todo Frankenstein, tem gente que quer aprovar as coisas boas, mas tem gente que não tolera que o Frankenstein inteiro fique aprovado. Então tem coisas boas ali dentro. Uma coisa boa é o fortalecimento do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, e a transformação nele numa agência nacional de mineração. Isso é importante porque vai dar maior controle pelo Estado na sua capacidade de controlar a sua produção. A outra coisa importante tem a ver muito com essa relação da revisão tributária. Hoje o Pará, ele praticamente não ganha nada porque ele só exporta. Existe uma lei Candir que diz que todo commodity mineral exportada não gera ICMS para o Estado. Então eles são obrigados a criar uma lei, que eles falam que é uma taxa de fiscalização, para tentar receber um pouco das receitas que poderiam vir por essa relação tributária. Então é preciso discutir essa relação tributária, né? O Pará perde muito. E aí não consegue desenvolver, por exemplo, quem queira fazer uma indústria de transformação mineral na Amazônia não tem nenhum incentivo tributário. Então, o que acontece? Nós vamos ficar sempre reféns das exportações de commodities, ficando para nós apenas os buracos, né, os impactos relacionados à atividade, mas deixando de ganhar também, porque é uma atividade que, controlada pelo Estado, você é obrigado a recuperar toda a relação ambiental. Então não há nenhuma perda da relação dos nossos recursos naturais, apenas a movimentação disso. Só que se nós não tivermos pragmaticamente ações que identifiquem esses bons casos que nós temos e transformar isso em políticas públicas, nós estamos sempre fadados a pensar que a mineração é um garimpo, né? E que todos os recursos gerados são para as mazelas da gestão pública. E que, infelizmente, isso não é verdade. Com certeza. Carolina, e qual é o ponto de vista da academia em relação a isso? Já com as considerações finais, que o nosso programa já está chegando ao fim. Eu só queria acrescentar, para a gente desmistificar, que a mineração é o maior causador de impacto, de destruição de floresta, né, do mundo. E não é, né? Como o Daniel Nava já mencionou, né? O impacto ambiental que é observado lá em Carajás é muito pequeno. O impacto ambiental também em relação ao Pitinga aqui, se a gente olhar uma imagem, né, de satélite, olhar, né, o impacto ali no Pitinga, que também está próximo de áreas ambientais, de uma área indígena ali, a gente vai ver que ele é muito pontual. Então, desmistificar essa questão que a mineração ela só destrói, né? A gente precisa da mineração, né, para se desenvolver, e a gente tem que fazer da melhor maneira, produzindo novas tecnologias para minimizar os impactos. Né? Então, e a relação do marco regulatório, eu acho que a gente vai ter que discutir muito ainda, né, para poder aprovar e com as devidas, né, considerações, porque, né, eu acho que tem que ser debatido mais. Com certeza. Mas e o que ainda pode ser debatido, Carolina? Eu acho que uma das questões do marco regulatório é como como as áreas vão ser disponibilizadas para a empresa ou, né, a pessoa física para requerer as áreas, que vai ficar, como se diz, ao encargo do Estado produzir informações, né, para colocar essas áreas para leilão, fazer licitação, né? E hoje em dia é diferente do modo como é feito, que é através de um alvará de pesquisa, a empresa vai pesquisar para depois requerer a área, para conceder a área para a própria pesquisa mineral, né? Então, eu acho que tem que ser melhor debatida essa questão, da maneira como vão ser colocadas as áreas, para disponibilizar as áreas para pesquisa e concessão de lavra e tudo. Esse é o ponto principal, o conceito de prioridade. Imagina, o que propõe o marco regulatório é que, imagina a empresa Potássio, que está aí no seu finalmente e que encontrou reservas significativas. O que ela tem que fazer? Segundo o marco, ela tem que levar isso ao Estado, o Estado vai colocar em licitação para saber se ela vai ou não operar a mina. Então é um controle exagerado do Estado. Ele pode fazer isso de outras maneiras, encontrando soluções melhor operacionalmente e respeitando
o que é tradição no mundo todo, né? O regime de prioridade é um regime que é uma relação muito natural da atividade de exploração mineral. E reforçando esta questão do impacto mineral, a exploração de óleo e gás na Amazônia em mais de 60 anos, ela, para sua exploração, produção, distribuição do óleo e do gás na Amazônia, ela necessitou de 540 quilômetros quadrados. E são dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP. O que isso representa em termos da área da Amazônia? Do nosso estado, que é o Amazonas, 1.500.000 quilômetros quadrados para apenas 540 quilômetros quadrados. Então, a exploração mineral, a atividade de mineração, a indústria mineral, ela é muito importante. Tá certo. Gente, o nosso programa chegou ao fim. Eu acredito que o secretário Daniel e a professora Carolina falaram aqui, acrescentaram bastante, né? Mudaram, pelo menos expandiram o nosso horizonte a respeito desse tema. Eu agradeço a presença de vocês. Infelizmente o programa é curtinho ainda. Pode ser, né? Tem novidades por aí, 2015, ano novo, né? Quem sabe o programa não aumenta de tempo, né, pessoal? Eu quero pedir que vocês continuem nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram. É só procurar lá, Portal Amazônia, tudo junto, que você vai nos encontrar. E também mostrem a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o de vocês. Postem as fotos de vocês nas redes sociais com a hashtag Minha Amazônia. Quem sabe não aparece nas redes sociais do portal. Continuem nos acompanhando também pelo portal amazônia.com. E é isso, até semana que vem.